Olá, boa tarde, sejam bem-vindos à sessão especial do Clima. Esta é uma sessão organizada pela Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. Durante os próximos minutos vamos descobrir afinal o que se passa com o tempo e tirar partido do pioneirismo científico do Instituto Dom Luís para dar a conhecer os principais impactos e desafios dos eventos meteorológicos que teremos. Antes de iniciar a sessão propriamente dita, aproveitamos para recomendar a ativação da vista de orador dentro desta plataforma de videoconferência e lembramos ainda que os espectadores e os jornalistas poderão colocar no final questões por vídeo ou até através da sala de chat. Nesta sessão, contamos com a ajuda e os conhecimentos de um painel de 5 especialistas. São eles Alexandre Ramos, investigador do Instituto de Tecnologia de Karlsruhe e colaborador do Instituto Dom Luís. Olá, boa tarde. Carlos da Câmara, investigador do Instituto Dom Luís e professor da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. Muito boa tarde. Gil Lemos, investigador do Instituto Dom Luís e professor da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. Olá a todos, boa tarde. Pedro Matos Soares, investigador do Instituto Dom Luís e professor da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. Olá, boa tarde a todos. E não menos importante, Rita Cardoso, investigadora do Instituto Dom Luís e professora da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. E é precisamente por Rita Cardoso que vamos começar. Professora Rita Cardoso, comecemos então com a questão que agora sim, que tínhamos aqui um problema. Comecemos então agora com a questão que se coloca a todos nós e que paira na cabeça da maioria das pessoas que vivem neste país. Quando é que volta o bom tempo? Será que esta série de temporais nunca mais tem fim? Boa tarde a todos. Só uma pequena correção, eu não sou professora da Faculdade de Ciências, sou apenas investigadora do Instituto Dom Luís. Esta a questão é um bocado complexa para responder, porque nós estamos com tempestades atrás de tempestades e elas estão, de certa forma, presas no Atlântico Norte devido a duas altas pressões, uma centrada nos Estados Unidos e outra centrada na zona da Escandinávia e no centro da Europa. E, portanto, estas duas altas pressões mantêm, de certa forma, fazem um bloqueio à transiência de todos os fenómenos e temos igualmente uma corrente de jato que é um conjunto de ventos em altitude a cerca de 10 km nas nossas latitudes, que normalmente são que fazem encaminham as depressões do oeste para leste em direção à Europa e que neste momento está mais a sul do que o habitual e, portanto, nos transporta todas estas depressões. Enquanto essa corrente de jato não migrar mais para norte, nós vamos ter este encaminhamento das depressões e todo este mau tempo para as nossas latitudes e para Portugal, portanto, e Espanha, e até mesmo Marrocos. Marrocos também está com grandes precipitações semelhantes às nossas e inundações, tal como as nossas. Não é possível, portanto, avançar assim com uma data precisa para a mudança de meteorológica. Uma data precisa será difícil, porque nos próximos 10 dias nós vamos estar sob o efeito há quem lhe chame rio atmosférico, mas desta corrente, desta depressão que vem aí, que vai com certeza condicionar o nosso tempo nos próximos dias, na próxima semana. Bom, estamos a falar aqui sim de previsões do tempo, que é aquilo que as pessoas sempre se perguntam todos os dias quando acordam. Professor Carlos da Câmara, aproveito para recorrer aos seus préstimos precisamente para perceber como é que são feitas estas previsões meteorológicas. Será que estamos a avançar por uma fase em que estas previsões se tornam mesmo precisas ao dia e à hora e com um detalhe geográfico cada vez mais curto? Afinal, como é que são feitas as previsões meteorológicas? Ora bem, de facto, as previsões meteorológicas baseiam-se em algo que é simultaneamente muito simples e extremamente complexo. Refiro-me às leis da física. Portanto, no fim de contas, as leis da física têm a ver com as leis da dinâmica. Quando tiramos uma bola, nós sabemos que ela vai fazer uma parábola. O ar é matéria, está sujeita a determinadas forças que segue determinadas leis.
Estas coisas depois são complicadas pelo facto de a Terra está a rodar e, portanto, nós temos aquilo que se chama um fluido em rotação, portanto, um gás em rotação, e, além disso, ainda temos trocas de energia que são as célebres leis da termodinâmica. Portanto, no fim de contas, nós temos todo um conjunto de leis que, em princípio, poderiam, em teoria, prever exatamente, não é, o que iria acontecer à atmosfera. Agora temos fatores que tornam estas previsões incertas. E umas delas é defeito, outras é feitio. As por defeito têm a ver com o simples facto de que eu não consigo observar a atmosfera em todos os pontos e em todos os instantes. Segundo aspecto, eu não consigo medir sem erros. Portanto, isso é a primeira coisa. Há uma incerteza logo na observação e, portanto, na caracterização do estado da atmosfera. Mas agora há um outro aspecto ainda mais importante. E o exemplo que eu costumo dar é quando deixa cair um copo ao chão. Julgo que se deve lembrar, Hugo, das suas aulas de liceu, que era capaz de determinar o tempo que demorava o copo a chegar ao solo e qual era o ponto exato. E aqueles problemas da bola de basquete e uma pedra, etc. Tudo isso é relativamente simples. O problema agora é quando o copo bate no chão e temos os estilhaços. É completamente impossível eu saber para onde é que os estilhaços vão e aí não é defeito, é feitio. Ou seja, quando eu tenho um choque, mudam-se as propriedades dinâmicas do objeto e é impossível fazer-se essa previsão. Isto acontece com a atmosfera. Ou seja, há uma grande componente de impredictabilidade e que, portanto, não é culpa nem dos modelos, nem de quem fez as equações, não. É com a própria natureza da atmosfera. Como é que o previsor ou como é que os meteorologistas dão a volta a isto? Exatamente com a mesma técnica que eu faria com o copo. É, em vez de deixar cair um copo, deixo cair 100 copos. E para cada uma dessas quedas eu vejo onde é que vão parar os cacos e vejo que há regiões da sala onde vão parar muitos, noutros onde vão parar poucos. É exatamente isto que se faz com as previsões meteorológicas. Eu faço 50, neste momento são 50 previsões meteorológicas e vejo a distribuição das previsões e, portanto, tenho uma incerteza associada. Portanto, por exemplo, este inverno, os modelos de previsão a longo prazo comportaram-se muito bem. Sabíamos que íamos ter um inverno rigoroso. À medida que o tempo de previsão vai encurtando, cada vez eu estou mais próximo da história do copo a cair no chão, ou seja, cada vez a incerteza é menor. Seja como for, há uma coisa que eu acho que é importante sublinhar. Os modelos de previsão têm feito um excelente papel em todo este percurso de depressões, sendo capazes de prever com muita exatidão, quer o local, quer a severidade dos ventos, quer a quantidade de precipitação, quer a possibilidade de cheias. Isso é absolutamente inegável e isso depois tem repercussões muito importantes, quer na gestão de barragens, quer na disseminação de avisos, etc. Portanto, os modelos funcionam muito bem. Chegar a modelos exatos é impossível, volto outra vez a dizer, não por defeito dos modelos, mas por defeito da atmosfera. Peça contas ao São Pedro. Bem, é sempre uma hipótese a ter em conta, mas neste caso falou das previsões a curto prazo, eu estava a pensar também nas previsões a longo prazo. O que eu disse é a longo também. Não há diferença absolutamente nenhuma numa previsão a curto prazo ou numa previsão a longo prazo, as equações são rigorosamente a mesma, as dificuldades é que são outras. É que, enquanto que a previsão a curto prazo é essencialmente sensível às observações de hoje, aquilo que nós tecnicamente chamamos as condições iniciais, à medida que o prazo se vai alargando, cada vez o que é mais importante é a interação com os oceanos, é o tipo de forçamento a que a atmosfera está a ser sujeita, é aquilo que nós chamamos as condições fronteira. As muito longo prazo, como as climatológicas, é essencialmente as condições fronteira. As previsões mais difíceis são as sazonais, em que ainda a atmosfera tem alguma memória do dia de hoje, mas em que começa a ter cada vez mais importância as condições fronteira. Mas nisso o meu colega Pedro Soares e a minha colega Rita Cardoso sabem muito mais do que eu. Ok. Professor, eu estava a dizer, como eu estava a retomar a pergunta, neste caso,
mencionou as previsões de prazo mais curto, mas eu também tinha aqui uma questão para o professor Gil Lemos, relacionadas com prazos maiores. Professor Gil Lemos, bom, nós vimos aqui sim nestes dias o tempo a mudar, um pouco fora do comum face ao que era no passado, ou pelo menos o que nós prevíamos, ou em alguns casos desejávamos. O que eu pretendia colocar-lhe em termos de questão é: será que este modelo que nós tínhamos, que aprendemos desde o infantário, de que Portugal é um país ameno, que tem 4 estações, acabou? Será que esta divisão entre estações do ano tem os seus dias contados? Bom, relativamente a esse tópico, temos que analisar isto de um ponto de vista quer da componente astronómica, quer da componente humana. Eu gostava de começar por dizer que, de facto, não é a meteorologia que define as estações do ano, são as estações do ano que definem a meteorologia, porque as estações do ano são essencialmente uma consequência astronómica. Portanto, a principal causa para nós termos variabilidade climática no nosso planeta tem a ver com a obliquidade do eixo da Terra. Portanto, a Terra gira, mas existe uma inclinação face ao plano em que ela gira, e essa inclinação, neste momento, é aproximadamente 23 graus e meio. Portanto, o que acontece é que esta obliquidade vai afetar diretamente a exposição solar, vai afetar diretamente a quantidade de radiação que chega a um determinado ponto da atmosfera e vai afetar a circulação sinótica nessa região. E é por isso que, quando é inverno no hemisfério norte, temos verão no hemisfério sul. Quando é verão no hemisfério sul, temos inverno no hemisfério norte. Portanto, de um ponto de vista físico, de um ponto de vista meramente astronómico, que é a condicionante maior, nós vamos ter sempre estações do ano. Portanto, isso vai acontecer sempre, só deixaria de acontecer se de repente deixássemos de ter obliquidade no eixo, o que não nos parece plausível de um ponto de vista científico. Mas nós devemos analisar isto também de um ponto de vista daquilo que é a percepção humana e daquilo que são os impactos que as alterações climáticas poderão ter e que já estão a ter na nossa vida. E, portanto, do ponto de vista das projeções climáticas, sabemos que vamos ter um aumento paulatino das temperaturas ao longo das próximas décadas e ao longo dos próximos séculos, em especial se não tivermos ações de mitigação que impeçam esse aumento constante de uma forma mais extrema. Mas aquilo que nós sabemos também é que neste aumento existem variações. A temperatura vai aumentar de uma forma diferente no inverno e no verão. E, na realidade, o que as projeções nos indicam é que os aumentos serão mais extremos durante o período de verão do que no inverno. Portanto, a temperatura vai aumentar mais durante o verão do que durante o inverno. Portanto, de um ponto de vista da variabilidade, as alterações climáticas deverão trazer-nos um aumento desta variabilidade climática dentro do próprio ano. E, portanto, desse ponto de vista, nós podemos até chegar à conclusão de que as estações do ano, em termos extremos, estarão mais bem vincadas. Porém, a nossa percepção humana pode ser um pouco diferente. Porquê? Porque nós temos um verão muito alargado, já temos tido, que se espalha até o outono. Por vezes a primavera também é quente e temos um período de inverno mais curto. No entanto, vale a pena perceber que aquilo que nós sentimos não é necessariamente aquilo que se observa. Portanto, nós vamos sempre ter que usar casaco no inverno, vai continuar a chover no inverno, até ao fim de todas as nossas vidas, dos que estamos aqui presentes, e provavelmente os seus filhos e netos. Continuará a haver estações do ano, mas nós iremos sentir que, especialmente no inverno, talvez não teremos tanto frio, talvez não necessitaremos de nos aquecer tanto no futuro, porém as estações do ano vão sempre existir, desde que o eixo da Terra esteja inclinado. Muito bem, vamos falar agora com alguém que se calhar está habituado a ver a Terra ao longe, e não diria que não dará para ver se está, não dará para notar a inclinação do eixo da Terra, mas neste caso estou a falar de Alexandre Ramos, que está connosco aqui sim a partir de Karlsruhe, salvo erro, ou da Alemanha. E que nos pode explicar, está numa boa posição para nos explicar afinal o que é isto do rio atmosférico, que é um termo que entrou recentemente no vocabulário meteorológico, digamos assim, de forma mais simplificada. E pronto, Alexandre Ramos, o que é um rio atmosférico, afinal?
Então, a resposta curta é muito simples. Eu posso ser um bocadinho sensacionalista. São gigantes do céu que transportam água no seu estado gasoso, em vez de líquido, e estendem-se por milhares de quilómetros. E por este transporte tão grande de água, são responsáveis pela maior parte dos eventos extremos de chuva em Portugal, principalmente no inverno. Eu já vou explicar um bocadinho mais em concreto o que é que são os rios atmosféricos, mas queria dar primeiro esta resposta assim um bocadinho mais geral. São estas estruturas chamadas de rios atmosféricos, encontram-se diariamente na atmosfera sobre os oceanos e consistem em faixas extremamente longas, embora estreitas, de elevada concentração de vapor d'água. E só para terem uma ideia, são responsáveis por cerca de 90% do transporte de vapor d'água nas camadas mais baixas da atmosfera, até 4 km, e é transportado deste ar das regiões subtropicais para as nossas latitudes, para a Europa neste caso. Também acontecem no Pacífico, mas eu vou só focar agora no Atlântico. E, como já disse antes, a maior parte deste vapor d'água nos rios atmosféricos encontram-se desde a superfície até 4 km da atmosfera e são relativamente estreitos, geralmente, entre 300 e 500 km, mas estendem-se por milhares de quilómetros. Estes rios podem ter mais de 2.000 quilómetros, daí se chamarem rios, porque acabam por ser uma estrutura bastante grande, destes 2.000 quilómetros, em que tem bastante fluxo ou transporte de vapor d'água ao longo do rio. Alexandre, ia aproveitar só para perguntar uma coisa, porque, por curiosidade pessoal, que fatores é que determinam onde é que o rio começa e onde é que o rio acaba? Geralmente, nestas latitudes, eles geralmente costuma começar na região das Caraíbas, que é uma região em que o oceano está bastante quente e há bastante evaporação de água, e então acaba por geralmente estar associados a essa região. Claro que depois também pode haver evaporação ao longo do transporte sobre o Atlântico, e por isso é que são também, como a Rita disse, acabam por vir de oeste para leste, também de acordo com a corrente de jato, é o que domina mais ou menos a circulação sobre o Atlântico. O Alexandre, pelo que sei, pelo que nos disseram no Instituto Dom Luís e nos jornais, costuma participar em missões científicas a bordo de um avião, precisamente para estudar um rio atmosférico. O que é que se vê lá de cima? Aparentemente, assim, usando uma metáfora, diria que parece que é um caçador de nuvens, diria eu, mas eu, se calhar estou errado, vou deixá-lo explicar melhor essas missões científicas. Eu neste momento estou na Irlanda a participar numa campanha científica chamada Nodwic, que é organizada pela universidade que eu trabalho agora, e esta campanha é um projeto internacional e usa o avião Halo, que é um avião especificamente utilizado para estes projetos observacionais. Então o avião tem vários instrumentos a bordo que conseguem estudar o estado da atmosfera, quer com observações in situ, quer por observações remotas. E esta campanha tem o foco de estudar os ciclones extratropicais e os rios atmosféricos no Atlântico Norte. E a ideia, um bocadinho como o professor Carlos referiu, é que há certas zonas do oceano em que há poucas observações do estado da atmosfera. E por isso, há certas regiões do oceano que os modelos de previsão do tempo têm dificuldades em saber quais são as condições iniciais. E isso pode trazer um bocadinho a erros no modelo e na previsão. E uma das coisas deste projeto é tentar fazer melhorar a previsão, mandando as condições iniciais mais certas, por exemplo, sobre os rios atmosféricos, que são mandadas para os diversos centros que correm os seus modelos de previsão. Isso é um bocadinho a ideia do projeto. Em relação ao rio atmosférico, ele é um bocado aborrecido, para usar assim uma terminologia mais corrente, de ver
diretamente a olho nu, porque simplesmente a única coisa que se consegue ver é a estrutura das nuvens, porque é uma região que é muito úmida e, portanto, tem bastante nubosidade, nuvens até aos 4, 5 km. E quando uma pessoa passa de avião, a única coisa que vê é uma camada bastante densa de nuvens. Outra situação interessante de ver é que o rolo atmosférico está contigo, como disse anteriormente, nesta região de 300 a 500 km, e então o que acontece é que quando saímos fora do rio, acaba por haver uma estrutura bastante diferente. Em termos de nuvens, ficamos com pouca nubosidade, porque estamos fora do rio atmosférico e, portanto, é uma zona bastante fraca em termos de umidade e logo menos nuvens. Outro instrumento que usamos a bordo do avião são sondas que libertamos desde o avião, e essas sondas registam parcialmente a estrutura da atmosfera. E então, vendo o rio atmosférico da perspectiva de uma sonda, o que acontece é que quando chega à região do rio atmosférico, a temperatura do perfil da sonda aumenta a temperatura, aumentam os ventos e aumentam também a umidade específica. E isso é uma assinatura muito consistente e bastante mais fácil de ver em níveis usando estas sondas. Vou aqui sim passar então ao Pedro Matos Soares, que ainda não tinha falado com ele. Professor Pedro Matos Soares, esta explicação dos rios atmosféricos, por quem anda lá em cima nas alturas, ajuda a explicar tudo o que é preciso saber para compreender estes dias chuvosos que temos tido. Há outros fatores que pode juntar aqui sim nesta equação. Bom, boa tarde outra vez, para as pessoas que se juntaram um pouco mais tarde. Bom, a Rita começou por explicar com algum detalhe o porquê destes dias chuvosos, não é? Falou deste comboio de tempestades. Eu vou fazer aqui a ponte entre tempo e clima, não é? Que são duas noções às vezes que escapam a muitos de nós, não passando pelas condições climatéricas, que é um termo um pouco obstruso para falar de tempo e clima. Vejamos. Nós temos tido na Escandinávia, nas altitudes elevadas, com alguma persistência, anticiclones com muita persistência, como acabei de dizer, e o nosso anticiclone dos Açores, não é, que nos bafeja tantas vezes com bom tempo, ele tem estado com uma posição central, mais a sul, e sem a pulsação normal que temos em quase todos os invernos, e por isso é que temos o inverno com alguma chuva, mas também com dias de bom tempo. Quer dizer que esta conjunção de fatores e termos a corrente de ar muito para sul faz com que a trajetória das tempestades, estes sistemas frontais, as depressões, nos estejam a atingir em catadupa, não é? E daí este comboio de tempestades. Depois temos aqui outro ingrediente que o Alexandre estava a falar há pouco, que é, tivemos aqui também a ocorrência deste rio atmosférico que se formou nas Caraíbas e que, de facto, consegue advetar e trazer-nos uma quantidade de umidade, de conteúdo de vapor d'água incrível, não é? E por isso temos aqui uma conjunção, digamos, quase perfeita para termos, pelo menos na minha memória, e já falei com meteorologistas com mais experiência do que eu, o comboio de tempestades talvez mais longo, pelo menos em muitos anos. E estas são, digamos, as condicionantes meteorológicas. Mas também nós temos que perceber em que clima é que nos situamos. E nós estamos numa região de transição. Nós temos alguma apetência a associarmos uma percepção em pouco horizonte temporal ao que se passa em termos genéricos para o nosso país. Isso às vezes é errado. Reparem, nós estamos, já foi aqui focado variabilidade, não é? Falou-se muito em variabilidade, e nós, de facto, numa região de transição, que é o caso da Península Ibérica e de Portugal, nós estamos muito atreitos a ter este tipo de variabilidade, porque qualquer oscilação nos padrões de larga escala ou nos trazem secas e anos, como nós temos vindo. E eu penso que o Hugo, quando falou ali de já não termos estações, acho que tem ali na sua percepção mental que os últimos anos foram muito secos e que tínhamos tido, que já não tínhamos quase inverno, diria eu.
que deve ter resvalado por aí, mas de facto num regime de transição nós somos atraídos a ter muita variabilidade. Quer dizer que quando temos uma oscilação destes sistemas todos para sul, neste caso o sistema da corrente de Jacto para sul muito persistente, temos muitas tempestades, um inverno muito chuvoso. Quando temos um anticiclone estacionado no Atlântico Norte, nas nossas latitudes, temos aqueles invernos muito secos em que quase passamos 2 meses sem um dia de precipitação, mais no centro de Portugal e no sul do que no norte, porque no norte isso é bastante menos comum, porque há sempre uns sistemas frontais cuja cauda atingem ali uma das zonas mais chuvosas da Europa, que é a zona noroeste de Portugal, o Minho, onde chovem cerca de 2.000, 3.000 milímetros por ano em média. E eu aqui, Hugo, sem me querer estender para já, queria só fazer aqui uma ponte também para uma noção que é muito importante, porque nós estamos aqui sempre a tentar falar de 2 escalas que são muito complexas. A meteorologia depende, como o Carlos disse, e muito bem, das condições iniciais, o clima depende também das condições iniciais, mas depois das condições de fronteira de todo o sistema. E por isso nós falamos em 2 tipos de modelos diferentes. Falamos dos modelos de previsão do tempo e falamos dos modelos climáticos. E eles baseiam-se nas mesmas equações, mas têm, digamos, uma evolução que é definida por estas 2 terminologias. E é muito importante termos isso em conta. Do ponto de vista do clima, este comboio de tempestades é de facto relativamente insólito, singular em Portugal, e teve, só para também ser mais informativo, e teve aqui a Christine, que foi de facto um fenómeno muito extremo, não é? E o extremo já bastaria, mas de facto pelos danos, pela tragédia que causou no nosso país, acho que muito extremo é adequado. E este caráter, digamos, insólito teve a ver com a conjunção de termos precipitação, e continuamos a ter muita precipitação com o Leonardo, e vamos ter agora com o sistema frontal associado ao Nils, ou seja, temos muitos dias de precipitação, desde da Ingrid e do Joseph, por aí fora, mas o Christian teve também vento muito extremo. E esse vento muito extremo foi, de facto, provocado pelo tal Sting Jet, que é relativamente raro na nossa costa, mas não tão raro na bacia leste do Atlântico, ok? E é preciso termos isso em conta. Só para, mais uma vez, mediar estas 2 escalas, deixem-me dizer-vos que são fenómenos raros, mas os poucos estudos que existem sobre fenómenos como o Christine, estes tais Sting Jet, ou ferrão em português, que é um termo um pouco mais, que eu gosto menos pessoalmente, é que, de facto, devido às alterações climáticas, devemos ter mais energia no sistema, devemos mais umidade, porque tendo temperaturas mais elevadas, temos mais conteúdo de vapor na atmosfera, quer dizer que temos a probabilidade de ocorrer ciclogénese explosiva com mais frequência e mais severidade. Mas esses mecanismos são de escala muitíssimo detalhada, são fenómenos que requerem grande resolução aos modelos, tanto de previsão do tempo como aos modelos climáticos, e por isso têm alguma dificuldade em ser representados. Mas os estudos que existem já hoje em dia à escala quilométrica destes fenómenos à escala climática apontam para que eles sejam mais frequentes e mais severos no futuro, e esses resultados são relativamente robustos. Bom, pegando aqui assim nas últimas palavras das últimas palavras desta resposta do professor Pedro Matos Soares, eu retomo aqui sim a conversa com a professora Rita Cardoso. Bom, todos os modelos climáticos, acho eu, ou tenho essa ideia de que fazem previsões com base em dados. Esses dados, de algum modo, as ocorrências que nós estamos a ver aqui sim em termos temporais e de meteorologia alteram, e de certo modo são introduzidas, diria eu, no alto do meu desconhecimento, vão alimentar algures os modelos. Será que estes eventos de algum modo deixaram os modelos anteriores, os modelos climáticos usados até à data, obsoletos? É preciso criar novos modelos climáticos ou isto não faz de todo qualquer sentido?
de tudo. Uh, os modelos climáticos baseiam-se nas equações da física. As equações da física estão estabelecidas há vários séculos, diria eu, portanto não desaparecem do dia para o outro, porque nós temos um temporal à porta. O desafio que eles nos colocam é como é que nós representamos isto cada vez com escalas mais pequenas. Portanto, tal como o Pedro dizia, nós para este tipo de fenómenos muito extremos como o Kirsin, ou como o Leslie, ou como o Gong, anteriormente são 3 fenómenos muito semelhantes, nós precisamos ir à escala quilométrica e para irmos à escala quilométrica, embora os modelos de previsão façam uma boa previsão, uma escala um bocadinho mais grosseira, e fizeram realmente um excelente trabalho no caso do Kirsten. O do Leslie foi mais difícil, mas o do Kirsten fizeram um excelente trabalho. Depois, para nós vermos com detalhe a intensidade do vento e toda a fenomenologia associada a estes processos, nós temos que ir à escala quilométrica ou subquilométrica. E aí temos então o desafio de melhorar a forma como nós representamos a turbulência da atmosfera nos nossos modelos. Não é algo que possa ser melhorado com a introdução de dados a uma resolução mais fina, com maior detalhe. A utilização de dados com uma resolução mais fina servirá para nós conseguirmos representar melhor o fenómeno. Quanto melhor nós representarmos o fenómeno, mais conhecimento nós teremos sobre o mesmo fenómeno e melhor saberemos introduzir essa representação nos modelos, tanto nos de previsão de tempo como nos modelos climáticos, porque ambos têm as mesmas equações, a mesma fenomenologia, a mesma física, a mesma termodinâmica subjacente. Portanto, não há grande diferença nesse aspecto, até mesmo na química e a oceanografia são todas semelhantes. A forma como eles funcionam é a escala a que trabalham. No caso, os modelos climáticos estamos a falar a escala secular a milenar, portanto são modelos que correm durante muito tempo, durante meses, enquanto um modelo de previsão de tempo corre durante poucas horas, para obviamente nos dar a previsão em tempo útil e não darmos a previsão de hoje daqui a 5 dias ou 6 dias, não é? Mas o desafio está em nós conseguirmos representar de forma correta todos estes fenómenos de mais pequena escala. Isto nós chamamos parametrizações, porque nós não podemos resolver todas as equações da física ou da termodinâmica até à escala do metro. Portanto, por enquanto ainda não é possível e, portanto, nós fazemos aproximações e quanto mais dados nós tivermos, melhor serão essas aproximações, mas serão aproximações baseadas na matemática, baseadas na estatística, tudo isto estará representado em todos os modelos. Portanto, não antevejo, dado que a física não vai desaparecer de hoje para amanhã, não antevejo que os modelos percam a sua necessidade e a sua validade. Muito bem. Vamos agora aqui sim, bem, mas de qualquer modo os modelos mantêm-se como respeitando a física, como a professora muito bem disse e esclareceu, até para evitar ter ideias erradas. Quanto aos modelos climáticos, mas de qualquer modo há muita água neste momento no país, há cheias, há vilas cercadas de água, outras que tiveram de retirar de lá a população. Gil Lemos, o professor Gil Lemos, a minha pergunta é simples. Será que com esta água toda que caiu sobre a Terra, será que isto quer dizer que não vamos ter seca no verão? Bom, é uma pergunta difícil de responder. Eu posso pegar no exemplo do copo partido e dos cacos do professor Carlos. Neste momento, os modelos de previsão sazonal não nos dão ainda uma imagem muito nítida daquilo que podemos esperar para a primavera e para o verão. Portanto, há ainda muita incerteza, os cacos estão ainda espalhados pela sala toda. À medida que vamos progredindo no tempo, vamos tendo uma imagem mais definida sobre aquilo que irá acontecer, mas relativamente a esta questão das secas e daquilo que poderá depois acontecer no verão também a nível dos incêndios, eu acho que vamos analisar isto pelas possibilidades existentes. Portanto, neste momento, como já foi dito, nós estamos a passar um período extremamente chuvoso, um inverno muito chuvoso, como já não se via desde 2001, que foi o único inverno nos últimos anos que superou este inverno. Tivemos
uma grande parte do país com 2 a 3 vezes a precipitação superior ao normal neste mês de janeiro, e o mês de fevereiro, em princípio, não será diferente, mas nada nos garante que não possamos entrar dentro das próximas semanas ou dos próximos meses num período seco. E, portanto, nós podemos pensar, de um ponto de vista meteorológico, que é possível nós chegarmos ao verão e é possível nós chegarmos ao final deste ano numa situação de seca meteorológica. Aliás, se nós pensarmos neste ano de 2025, em abril nós estávamos numa situação de chuva superior ao normal também, e depois em setembro já estávamos numa situação de seca meteorológica. Mas o que é importante aqui considerar mais uma vez é quais é que são os impactos para as pessoas, para a agricultura, desta questão da seca meteorológica. Portanto, nós podemos estar numa situação de seca meteorológica, mas é importante olhar para o recurso hídrico disponível, porque isso é que de facto afeta a vida das pessoas, afeta a agricultura, afeta muitas das atividades económicas. Portanto, desse ponto de vista, neste momento, nós temos as barragens bastante cheias, tivemos muita infiltração da água para os aquíferos no subsolo e, portanto, o mero facto de não chover não quer dizer que nos traga uma grande problemática, pelo menos ao longo deste ano, e quiçá também até ao próximo ano. Portanto, desse ponto de vista, nós podemos pensar que mesmo que tenhamos agora um período mais seco daqui para a frente, felizmente temos ainda água, pelo menos para este ano. Claro que, se depois continuarmos com um período seco, aí vamos começar então a ter problemas ao nível do recurso hídrico e aí depois os problemas irão transpor-se diretamente para a sociedade. Portanto, essa é que é a realidade. Regresso então ao professor Carlos da Câmara, tendo em conta que temos estes eventos meteorológicos extremos que nós no passado víamos acontecer noutras paragens. Será que nós vamos ter que aprender as lições precisamente dessas paragens e desses locais que já sabem lidar com estes eventos extremos? E se calhar mudar a forma como construímos casas, como protegemos as infraestruturas, como se calhar ordenamos o nosso território? Espera aí, professor, está sem microfone, está com o microfone desligado, professor. É um problema, é uma questão muito interessante e importante, porque, de facto, até agora, o que temos vindo a falar é essencialmente uma componente do risco, que é a chamada perigo, que no fundo tem a ver com a probabilidade de que um determinado evento, nomeadamente um evento extremo, ocorra num determinado local e num determinado instante. Mas, concorrentemente ao perigo, há que analisar também aquilo que se chama tecnicamente a suscetibilidade e a vulnerabilidade. O que é que eu quero dizer com isto? A suscetibilidade tem a ver com a exposição que nós temos aos efeitos de um dado evento extremo. E o que acontece, nós sabemos, é que em Portugal tem havido uma deslocação da população essencialmente para as zonas do litoral, em que aí se concentram não só habitações, como estruturas industriais. E, portanto, isso quer dizer que todo o litoral, que normalmente é exatamente a região que é mais sensível a todas estas depressões que começam logo por ter um impacto muito grande no litoral, se torna, não é? Portanto, mais exposto. E depois há que considerar ainda a vulnerabilidade. E o que é a vulnerabilidade? É, de facto, a capacidade que temos, não é? De mitigar os efeitos de um evento extremo. E aí vemos que, tal como falou, o problema de termos habitações em leitos de cheia. Vimos muito particularmente o caso de Alcácer do Sal, em que um rio que é menos regulado por barragens teve efeitos trágicos. Temos o problema da rede elétrica, em que provavelmente, né, portanto, os limites de tolerância foram excedidos, o que quer dizer que agora se tem que equacionar e, eventualmente, enterrar essas redes, pelo menos nas regiões, lá está, mais expostas, mais suscetíveis. Não é? Temos o problema de se olhar para todo um conjunto de estruturas que tem que ser forçosamente reanalisado, sei lá, desde coisas mais simples como a forma como as telhas se fixam às estruturas, percebemos que foram essencialmente
telhados, estruturas metálicas foram mais afetadas, etc. Finalmente, há um aspecto que eu acho que não pode ser descurado e que em Portugal ainda estamos longe de atingir os mínimos exigíveis, que é uma cultura de risco. Mas uma cultura, como se deve lembrar, a cultura é aquilo que fica depois de esquecermos tudo o que aprendemos, implica anos. Eu lembro-me que quando eu estive nos Estados Unidos para o meu doutoramento, isto de 87 a 91, fiquei muito espantado porque a minha filha, com 2 anos, veio para casa a dizer como é que se tinha que atuar no caso de um tornado. Portanto, isto não se faz nas nossas escolas. Temos muito mais a tendência para culpar a Ministra da Administração Interna, para culpar o Governo Central, para culpar as autarquias. E eu digo, a primeira coisa começa por uma questão de cidadania e de responsabilidade face a eventos extremos, e continuamos muito longe daquilo que é desejável. Portanto, do ponto de vista de perigo, eu acho que estamos muito avançados e parece-me muito difícil criticar se os avisos foram a tempo ou não foram. Eu acho que foram a tempo, as previsões foram de qualidade, é inegável, isso pode-se ver de uma forma objetiva, através de parâmetros estatísticos que mostram a qualidade dessa previsão. A todos nós chegou o aviso telemóvel, no caso da Christine, nos avisos meteorológicos, inclusive falava-se em impactos catastróficos, que é uma palavra que eu diria que talvez seja pouco técnica, mas caramba, se aparece catastrófico proveniente da Proteção Civil, é caso para uma pessoa pensar 2 vezes. O que me parece que falta agora é tudo o que tem a ver com vulnerabilidade e com suscetibilidade ou exposição. Entramos agora na reta final deste painel de entrevistas, vamos chamar-lhe assim, ou desta sessão, e regressamos aqui sim ao professor Pedro Matos Soares. O professor Carlos da Câmara esteve a falar de zonas mais expostas ou mais vulneráveis. Teve também a falar aqui assim de mecanismos de alerta também os mencionou, e eu perguntava, Pedro Matos Soares, será que é possível acrescentar algo mais em termos de atuação, de alerta, de prontidão para estas catástrofes? É possível adicionar algo mais? A tecnologia ou os sistemas que existem atualmente chegam, ou podiam de algum modo tirar partido de outras inovações que aí vêm? Por outro lado, faria sentido alterar a legislação que contempla estas áreas, tanto da proteção civil como do ordenamento de território, como da construção, porque basicamente passa a haver eventos que não estavam acautelados e que agora se calhar transformam um pouco a forma como aproveitamos e exploramos o nosso território. Obrigado pela pergunta, acho que é uma pergunta muito interessante. O Carlos e o Gil e a Rita também já deram muita informação sobre esta questão. O Carlos focou uma coisa muito importante, que é o risco, não é? Nós queixamos quando temos problemas, quando temos estes desastres naturais e estamos sempre, somos muito reativos e pouco preventivos, não é? E uma cultura de risco, como disse o Carlos e muito bem, é uma cultura que nos permite ter um ordenamento do território que deve mitigar tanto quanto possível os estragos e os danos provocados por um desastre natural, não é? Eu gostava disso um bocadinho atrás, para dar mais elementos, até porque são coisas talvez um pouco menos conhecidas da população em geral, e tem que ver ainda com a pergunta anterior, que tem a ver com a nossa capacidade de observar o sistema Terra. Não é? O Hugo há pouco, eu depois ligo a resposta com a questão do risco e da prevenção. Claro, mas há pouco o Hugo fez uma pergunta muito interessante, que era, então, mas nós, o facto de conseguirmos medir melhor, observar melhor a Terra, isso vai melhorar os modelos? Claro que sim, não é? Porque quanto melhor nós compararmos os resultados dos modelos em todo o seu processo de desenvolvimento com as observações, melhores modelos vamos ter. E isso é um percurso que a comunidade científica deve sempre trilhar. As equações fundamentais são as da física, mas digamos, os aspectos técnicos e as equações acessórias dos modelos, que se chamam parametrizações, são imensas. Quer dizer que observarmos o sistema Terra, investirmos na observação do sistema Terra, permite-nos imediatamente trazer esse valor para os modelos, para a previsão do tempo e para a modelação climática. Isso é uma coisa muito importante. Depois há outro elemento que é muito importante também,
é que hoje em dia, com a inteligência artificial, não é, nós temos previsão do tempo nos maiores centros de previsão do tempo que utilizam já a inteligência artificial combinada com modelos físicos para prestar um melhor serviço à sociedade, ou seja, para melhorar a previsão do tempo e a previsão climática, a projeção climática, para ser mais correto. Quer dizer que a integração da inteligência artificial, que o que faz é digerir dados observacionais, permite imediatamente trazer melhores resultados, melhores previsões do tempo, as escalas um pouco mais longas e também modelação e resultados de modelação climática. Isso é fundamental e muita da comunidade científica está a associar-se a esse esforço. Requeremos grande capacidade computacional e requeremos uma coisa que os portugueses não gostam, que é monitorizar o sistema Terra, ou seja, a nossa atmosfera, o nosso território, e agir concordantemente. E nós somos péssimos nisso. Nós não sabemos os danos das catástrofes em Portugal. Nós temos eventos extremos após eventos extremos, e quando se pede ao Estado quais é que foram os danos destas tempestades, ninguém sabe. Não existe um sistema central que nos permita dizer às pessoas que vale a pena prevenir. Como é que nós podemos fazer política se nós não dizemos às pessoas que gastámos tanto porque não fomos bons a prevenir estes eventos? E isto, agora saltarei para a sua pergunta, o que é muito importante. Reparem, quer dizer que há aqui um eixo, um pilar que é fundamental, é podemos melhorar ainda a previsão do tempo. Podemos ter tecnologia com sistemas de alerta modular, com informação útil às pessoas, a escalas diferentes, que não sejam SMS, que as pessoas às vezes nem reagem, não é? Se as pessoas tivessem recurso a informação mais clara, com recomendações como agir, em apps, para as pessoas que utilizam apps, a nível local, em freguesias para pessoas mais envelhecidas que não utilizam apps, e é preciso não esquecermos essas pessoas, nós podíamos ser mais preventivos e termos uma resposta antecipada ao problema muito melhor. E a previsão do tempo é muito importante. Antes disso tudo, nós temos um manancial de informação que nos dizem, indefectivelmente, há 30 anos em Portugal, que nós precisamos de mitigar as alterações climáticas, porque as alterações climáticas são muito severas neste clima em transição que eu já há pouco salientei, porque nós vamos ser incididos por todos estes extremos com mais frequência e mais severidade. E estou a falar de ondas de calor, estou a falar de tempestades, estou a falar de tempestades de vento, estou a falar de incêndios, estou a falar de todos. Infelizmente, na zona do Mediterrâneo, nós temos uma coincidência que é temos a sorte de viver no Mediterrâneo, que é uma área de florescimento cultural, digamos assim, mas temos também o ónus que a frequência e a severidade dos extremos vai toda ela aumentar. Quer dizer que temos, do ponto de vista da nossa população, da salvaguarda da nossa população, uma incumbência um bocado mais, digamos, severa. Mas temos essa informação. Quer dizer que nós não podemos permitir que o nosso ordenamento do território seja o mesmo que tínhamos para o clima do século XIX, não já do século XX, porque aí já tivemos montes de problemas, como sabem, porque a nossa população cresceu muito, aumentámos muitíssima exposição, como disse o Carlos, e a nossa vulnerabilidade parece que estamos condenados a não diminuir a vulnerabilidade das nossas populações, porque temos uma grande pobreza energética, temos pessoas com grande incapacidade, com grandes problemas de mobilidade a viver em leite cheia, por aí fora, zonas periurbanas muito vulneráveis aos incêndios, expostas a esses mesmos incêndios. Quer dizer que temos um conjunto de problemas que, enquanto sociedade, nós temos que afrontar. E só conseguimos afrontar com um sistema centralizado em Portugal de avaliação do risco climático em todas as suas vertentes, e fazer política à escala nacional, regional e municipal em função disso. Só assim é que vamos conseguir proteger as pessoas e a nossa economia, porque tudo isto tem retroações negativas em toda a economia e no nosso desenvolvimento e bem-estar. Muito bem, passamos agora aqui sim para uma fase de perguntas aberta, ou melhor, esta fase está aberta a perguntas da assistência. Temos aqui algumas redigidas no espaço de conversa ou de chat, se preferirem. Se alguém quiser colocar alguma
questão por videoconferência, bastará ativar o ícone da mão, levantar a mão, que se chama precisamente assim, e que está no topo da barra desta plataforma de videoconferência. E já temos aqui Ana Patrícia Jesus. Vamos então ativá-la. Se tiver, precisamente neste caso, deverá ser a Margarida não, a Mariana, que deverá ativar, mas olha, por algum motivo a mão entrou e a mão saiu. Bem, de qualquer modo poderão sempre de algum modo colocar mais questões. Eu vou aproveitar para avançar aqui com algumas questões que foram deixadas aqui assim no espaço de conversa ou de chat, se preferirem. E venho aqui sim, vou ler aqui assim uma pergunta de Ana Nunes. Pergunto que papel pode ter a inteligência artificial na caracterização e previsão dos fenómenos meteorológicos em geral e dos fenómenos extremos em particular. Bom, basicamente nós temos ouvido falar de inteligência artificial generativa e eu acrescento, se a Ana Nunes não levar a mal que eu coloque, que eu acrescento aqui assim um bocadinho. Temos falado muito de inteligência artificial generativa. Bem, será que serve para este tipo de problemas ou será que já há outra inteligência artificial pode ser adicionada às previsões meteorológicas e aos modelos climáticos? Deixo o professor Pedro, se quiser responder já, poderá responder, se não também deixar o critério neste caso. Pedro. Eu não sei, Carlos, quer responder? Eu não quero não quero monopolizar. Não há problema, Pedro. Eu posso dizer muito rapidamente o que é que eu ia dizer. Que a resposta é sim, já há. Neste momento, claro. Nós vamos ao Centro Europeu e a competir com o modelo de previsão está um modelo com inteligência artificial. E não surpreende rigorosamente nada, porque a inteligência artificial o que faz é processar padrões, reconhecer padrões e relacioná-los. E em meteorologia, nós sabemos que se trata de dinâmica de fluidos e, portanto, é, sobretudo, uma evolução de padrões, mais ou menos complexa, mas em que a inteligência artificial parece que está a ter e irá com certeza ter um papel muito importante. E para rematar, o que eu quero dizer é o perigo grande destas coisas é quando se junta inteligência artificial com estupidez natural. E então aí é que os resultados são francamente dramáticos, porque estamos a dar uma arma às pessoas, não é, que é especialmente perigosa. Mas, se, do ponto de vista técnico-científico, eu tenho a certeza absoluta que a inteligência artificial vai prestar um enorme serviço, porque é capaz de congregar informação que os modelos tradicionais, que usando as leis da física, porventura, não serão capazes de fazer de uma forma tão direta, e, portanto, há que juntarmos, já que não podemos vencer a inteligência artificial, juntemos a ela de uma forma inteligente. Muito bem, Pedro Matos Soares. Sim. Eu sabia que o Carlos ia falar da estupidez natural. Mas é a minha especialidade, não é? Não, Carlos, muito bem, muito bem. Eu só queria acrescentar, de facto, o Carlos já disse quase tudo, só quero acrescentar um certo detalhe. É que os modelos de inteligência artificial, que estão a competir com os modelos físicos, eles, na verdade, são treinados pelos modelos físicos. Ok? Quer dizer que, quando nós pensamos que a inteligência artificial pode resolver os problemas da dinâmica de fluidos para, precisamente, melhorar as previsões, isso não é bem assim. Porque a inteligência artificial precisa de dados e os dados, em grande medida, são produzidos pelos modelos, são pelas observações, mas em grande medida pelo estado da arte dos modelos à alta resolução do sistema Terra. Quer dizer que a inteligência artificial, sem ser treinada pela inteligência natural, não chega a lado nenhum. Era só isto que eu queria dizer. Bom, sendo assim, avançamos aqui para uma segunda questão colocada por Helder Martins. E que diz assim: o que é que pode acentuar a repetição desta ocorrência, doravante, marcando a maior intensidade das secas no verão e a severidade destes episódios no inverno? Deixar o critério aqui assim dos nossos investigadores. Gil, força. Bom, boa tarde novamente. Eu acho que posso responder aqui a esta questão. Portanto, como já foi falado, nós estamos numa localização que é referida muitas vezes como o hotspot das alterações climáticas, ou seja, nesta zona de transição entre os climas subtropicais e os climas atlânticos, nós temos aqui
uma localização com uma variabilidade climática que já de si é bastante alta. Portanto, já numa escala histórica, quando olhamos para trás, nós temos a noção que Portugal já teve vários momentos de seca prolongada e vários momentos com precipitações muito intensas. Aliás, como referi há pouco, nós agora estamos com um ano muito chuvoso, mas 2001 foi mais chuvoso, 96 foi mais chuvoso, 79 também. Portanto, são padrões que já se verificam de uma forma histórica. O que nós sabemos, e aquilo que as projeções indicam com alguma certeza, é que, como esta variabilidade climática irá aumentar, aquilo que poderá acontecer no futuro é que teremos uma maior predisposição para o anticiclone dos Açores, que nós conhecemos tão bem, estar localizado sobre a Península Ibérica e fazer com que as depressões, as tempestades que geram precipitação não consigam chegar cá e, portanto, podemos ter períodos de seca mais prolongado. E isto tem a ver com as questões do equilíbrio térmico entre o Equador e os polos, que permitem a expansão destas células onde estão inseridos estes anticiclones, portanto eles podem expandir-se mais para norte e no nosso caso expandir mais para norte leva a um bloqueio e leva a que a chuva não chegue às nossas latitudes. Por outro lado, o aumento da temperatura da atmosfera permite que a atmosfera contenha mais energia, permite que retenha mais vapor de água e, portanto, permite também que esta energia seja depois convertida em movimento. E quando estamos, por exemplo, a pensar em tempestades mais intensas, com mais precipitação, com mais vento, nós podemos também enquadrá-las numa perspectiva das alterações climáticas. E quando não temos este bloqueio anticiclónico, nos pode gerar secas muito longas, quando temos padrões como aquele que estamos a vivenciar neste inverno, podemos depois estar sujeitos também a eventos mais extremos no inverno. Portanto, esta expansão da variabilidade climática natural é compatível com as alterações climáticas, é explicada pelos mecanismos que eu acabei de referir e, portanto, nós temos que nos preparar para este tipo de cenários no futuro. E eu queria só deixar aqui uma nota, sem expandir muito, que é muito importante nós pensarmos sempre na adaptação e o quão importante é nós tomarmos a adaptação como uma oportunidade para o nosso território, não como um gasto, mas sim como um investimento, porque permite poupar muitos danos que no futuro poderão acontecer. E se nós conseguimos integrar a adaptação nos instrumentos de ordenamento do território de uma forma eficiente, com uma quantificação do risco climático, nós conseguiremos certamente no futuro ter uma maior proteção das pessoas, dos bens, nestas localidades mais afetadas e com certeza resistir melhor depois a estes eventos que se projeta que tornem mais extremos. Bom, temos agora aqui... Não sei se posso só acrescentar um pormenor que me parece importante. É que, como o Gil disse muito bem, a atmosfera vai ter muito mais energia, é como se fosse uma gasolina com mais octanas. E, portanto, todas as conversões em movimento e em chuva vão ser mais acentuadas. Isto quer dizer que o chamado ciclo hidrológico vai ser muito mais rápido. Como a água é sempre a mesma, isso vai traduzir-se em quê? Em episódios em que chove mais numa curta duração, alternado com secas numa longa duração. É a única maneira de se conservar um ciclo da água mais rápido. Isso responde provavelmente diretamente àquilo que o Hélder Martins perguntava, é a alternância é porquê? Mais octanas. Bom, estamos mesmo a queimar o tempo limite desta sessão. Eu, por acaso, gostava de saber, há aqui uma pergunta do Miguel Florentino que coloca uma questão muito simples, que é o que é que faz variar o jet streams? Gostava de ter uma resposta em 20 segundos, se fosse possível. Porque é que o anticiclone dos Açores deslocou para sul seria outra? Por 20 segundos, há algum voluntário? Sulceiros, este está chumbado, ele é nosso aluno. Não sei se, não sei se ficou feliz com a resposta ou contente com a resposta, então eu vou para, já não é para um aluno, já não pode chumbar, é o professor Pedro Almeida, que eu sei, que pergunta, e eu vou resumir, eu espero que o professor não leve a mal, pergunta, também uma resposta para 20 segundos, porque é que, se é possível criar modelos climáticos mais locais, mais pequenos? Não, eles ou mais existem. diminutos?
Eles existem, nós temos associado aos modelos globais, nós temos os modelos regionais de clima, que são um pequeno corte ao nível regional, porque nós neste momento estamos a trabalhar a nível do domínio europeu, mas também nós temos, por exemplo, para simular um Leslie ou simular um Christian, que ainda não o fizemos, mas poderemos vir a fazê-lo, focados em Portugal, e um pequeno corte focado em Portugal, e o próprio IPMA faz as simulações de alta resolução a 3 km para Portugal. Portanto, isso existe. A questão aqui, em termos operacionais, é o tempo que leva uma simulação deste género a funcionar. Portanto, serão modelos para, não só com os dados observacionais, nós validarmos os modelos que temos e as parametrizações que temos, e obviamente que neste momento já existe, pelo menos a 3 km, o IPMA falo diariamente. Bom, eu estou a ver aqui sim que o professor Pedro Almeida, de algum modo, estava a tentar entrar. Força, professor. Desculpem, colegas, era só uma precisão. A minha ideia era tentar perceber como é que aquelas observações que nós temos do local onde está a acontecer qualquer coisa, porque há muito essa história agora nas redes, não é? Diga lá como é que está o tempo na sua região. Isto é alguma influência prática? A gente pode melhorar alguma coisa com isso, ou pura e simplesmente são faits divers que na prática são para consumo na net e acabou-se? Obrigado, desculpem a insistência. Obrigado professor. Obrigado nós, aliás. Pedro, só aqui uma pequena também, só para distinguirmos duas coisas. Uma coisa são modelos de previsão do tempo, outras coisas são modelos climáticos, não é? Aí penso que o Pedro estava a falar mais na questão de modelos de previsão do tempo. Não é? Na verdade, não é? Os modelos de previsão do tempo nos grandes centros, eles tentam integrar o máximo de observações que existem do sistema Terra para terem as tais condições iniciais o mais perfeitas possível e para terem previsões do tempo o melhor possível. Quer dizer que todo o tipo de observações que tenhamos, que têm obviamente que passar padrões de qualidade, pode eventualmente ajudar a uma melhor previsão do tempo e a uma melhoria dos próprios modelos. O problema é que essas observações, digamos, amadoras, isso tudo, muitas vezes não satisfazem os requisitos de qualidade, não é? E por isso não são integradas, mas existe um sistema internacional de observações do sistema Terra que, digamos, passa todo esse padrão de qualidade e que é integrado nos modelos diariamente, 6 em 6 horas ou às vezes 3 em 3 horas, ok? Agora aproveito... Elas têm que cumprir as normas da OMM. Portanto, na verdade, se alguém disser aqui está a chover, nós não podemos utilizar isso como uma informação para... Portanto, há muito agora as redes sociais a pedirem esta informação, nestas plataformas, mas na realidade as observações para entrarem nestes esforços de modulação têm que cumprir normas muito específicas e na verdade não podem ser só documentais. Mas é importante nós termos esta informação, ainda que não possa ser utilizada diretamente para alimentar modelos. Temos aqui sim também... Hugo, só para tornar a sua vida mais difícil. Boa. Então, é curioso falarmos disto, mas quando nós falamos dos extremos climáticos à escala paleoclimática, nós vamos falar sobre grandes tempestades que ocorreram no passado, no século XVI ou no século XIX, que nós modelamos às vezes. Nós o que vamos precisamente é ir buscar essa informação que não passa, digamos, os critérios de qualidade da WMO, não é? Da Organização Mundial de Meteorologia, mas que são fontes documentais fundamentais para nós percebermos esses eventos históricos que muitas vezes tiveram consequências muito, muito nefastas para as sociedades contemporâneas. Mas é interessante isso, este dualismo. Bom, queria passar aqui sim a... Pode, professora. As casas estão aqui para vos servir, força. Tem, que eu sei, uma tentativa de recolher, pelo menos na área metropolitana de Lisboa, todas estas informações dos meteorologistas amadores. Não sei qual é o sucesso que eles têm tido na análise e integração desses dados, mas sei que têm feito esse esforço para trazer todas as informação que há de meteorologistas amadores na área metropolitana de Lisboa para integrar na sua previsão, na análise da qualidade da sua previsão. Eu estava aqui a querer dar voz a um espectador que se chama José Castanho, salvo erro, e que pediu aqui sim para intervir. Eu espero que não ser por causa de mim que não está a participar. Força, José Castanho, acho que tem que desativar por si próprio... Castanheira, segue. Castanheira. Castanheira, vá lá. Peço Sou desculpa. José Castanheira de Aveiro, não é Castanho.
mas é que por acaso acabava no H, neste caso poderia ser as duas e eu peço imensa desculpa, professor, acabei por não conseguir ver e estava basicamente, não tinha o nome por extenso aqui, sim, peço desculpa. Consegue intervir, professor? Por algum motivo eu não... Bem... José, estás muted. É que acho que tem que... agora acho que já consegue, professor, força. Bom, olá, boa tarde. José Castanheira, da Universidade de Aveiro. Felicito-vos pela iniciativa. Já é um painel ilustre. Eu tinha uma questão que é assim. Nós tendemos sempre a dramatizar estas situações do ponto de vista das alterações climáticas, da mitigação e da adaptação. O meu problema é se nós estamos adaptados à nossa própria história climática. Porque se nós fôssemos para trás, se nós fôssemos analisar um período de 6 anos, 39 a 45, 3 anos de grande precipitação, cheias consecutivas no Tejo, cheias enormes, um ciclone devastador em 41, ao qual seguiu, no fim da guerra, quando a Europa estava debilitada, seguiu uma das secas mais extensas, que acho que é a segunda maior seca. Portanto, eu acho que as alterações climáticas é um facto indiscutível e que se compreende, isso não está em questão. O que está em questão é o desfocar a atitude que temos que ter. E a atitude que temos que ter é ver que realmente nem evoluímos bem em termos de urbanização, porque a população deslocou-se e foi construir em leite cheia, Lisboa tapou as ribeiras e agora tem que ter que minar outra vez para as meter por baixo. Eu acho que é importante estarmos alerta com as alterações climáticas, mas também não transformar incertezas em certeza. E gostaria que nós colocássemos bem a questão, porque nenhum dos meus colegas me vai dizer que, com certeza, a frequência das tempestades vai aumentar. Bom, já temos aqui, eu acho que temos 3 minutos para 3 ou 4 respostas, sim, mas sim, força. Só queria esclarecer que eu não estou a colocar em qualquer dúvida as alterações climáticas. Eu, aliás, parte dos meus estudos é para as tentar compreender. E, portanto, agora, custa-me que se esteja a desfocar a situação, assim como, até antecipando já um verão, me custa também como se trata a matéria dos incêndios, que também está em parte bem relacionada com a ocupação do leite cheia. Porque eu bem conheço, no meu tempo de adolescência e juventude, bem conhecia o mundo rural, bem conhecia que a casa dos meus pais distava muito do Pinhal, da floresta, e agora, quando o visito, eu vou apanhar um monte de caruma ali ao lado. Vou apanhar umas pinhas ali ao lado. Portanto, tudo isto são problemas que há uma transformação também social a isto. Portanto, estamos nós adaptados à nossa própria história climática? É a minha questão. Força. Vou ser muito breve, mas o José coloca uma questão muito pertinente e muito bem enquadrada. Bom, a maior parte das minhas alocuções, seja em contexto for, é que eu digo que nós não estamos preparados para o clima presente, nem passado, quanto mais futuro. Esse é muitas vezes como eu começo a discutir o problema da nossa impreparação do ponto de vista dos fenómenos extremos que incidem sobre Portugal. Essa é a primeira coisa, por isso, de facto, nós sempre tivemos desastres naturais de índole meteorológica, e pronto, se nós vimos num período mais longo climático, e sempre teremos. O que se passa aqui é que nós, digamos,
como o José também disse muito bem, o José Castanheira, nós ordenámos mal o nosso território e nós aumentámos muito, até como o Carlos, e eu penso que já tínhamos dito também nesta sessão, nós aumentámos imensamente a exposição, porque crescemos em população, viemos do mundo rural para as cidades, de uma maneira desordenada, e temos, digamos, não é tanta questão do aumento da perigosidade para já, não é? Mas nós sabemos que existe aumento de alguma perigosidade, de alguns extremos, sem dúvida, mas é, em grande medida, aumento da nossa exposição e da nossa vulnerabilidade. Isso sem dúvida nenhuma. Agora, num contexto de uma sociedade informada e que pretenda desenvolver-se, salvaguarda da população, nós não podemos estar a fazer ordenamento do território, a tomar decisões nas diferentes esferas políticas, de ordenamento do território e de adaptação, pensando no clima do século XIX ou de 1942 ou 43. Nós temos que perceber como é que é o clima agora e nos próximos, no horizonte temporal das nossas infraestruturas críticas, dos nossos povoamentos, do nosso território, à escala de 50, 100 anos, porque senão temos um problema. E aí é que eu digo que nós não podemos descurar este processo de alterações climáticas em que estamos, não é? É em projetar a nossa decisão política de uma forma consequente do ponto de vista dos meios que temos, para daqui a 10 anos não estarmos com mais problemas. E voltando só à questão da provocação das tempestades, José, que é verdade, a maior parte dos nossos estudos relativamente às tempestades, aos furacões, em relação ao aumento da sua frequência, eles têm uma incerteza muito grande. São pouco robustos ao aumento da frequência, mas do ponto de vista da severidade, os estudos já são bastante mais robustos e apontam claramente, apesar de haver um pormenor que é um bocadinho técnico, um bocadinho chato, mas que eu vou ter que dizer, é que a nossa capacidade de monitorizar a Terra mudou muito nos últimos 70 anos. Ou seja, nós não sabemos que tempestades é que tínhamos numa bacia oceânica há uns anos atrás. Agora sabemos. Quer dizer que nós não temos dados homogéneos para fazer tendências de tempestades de uma forma muito rigorosa e por isso nós temos de ter, em termos científicos, muita cautela quando falamos em aumento de frequências de certo tipo de tempestades. Mas quando olhamos para os modelos, com as mesmas equações e com melhor informação de estado da arte, existem certo tipo de tempestades que, para além da severidade, que diz respeito a quase todas, se projeta que vai aumentar no futuro, também a frequência. Por exemplo, o caso dos Sting Jets na questão no Atlântico, por exemplo, quando temos ciclogénese explosiva e, ao mesmo tempo, os ingredientes expultadores dos tais Sting Jets que iam a um aumento de 60%. Precisamos de trabalhar muito ainda. Mas existem já evidências observacionais e evidências dos modelos que não devem ser descuradas na defesa da nossa sociedade. Puder só acrescentar, só que o Pedro já disse grande parte das coisas que eu também ia referir, mas eu acho que é importante começarmos a pensar em falar da adaptação climática e não da adaptação às alterações climáticas, porque parece que há uma dissociação de que as alterações climáticas só vão acontecer daqui a algumas décadas e que, portanto, temos tempo e que a adaptação às alterações climáticas é uma coisa que não é premente nos dias de hoje. Eu acho que podemos começar a chamar adaptação climática porque nós atualmente não estamos bem preparados para lidar com os fenómenos climáticos que temos, nem com aqueles que temos tido. Só que nós agora temos uma ferramenta muito boa que é a literacia, é o conhecimento. Nós, neste momento, podemos saber qual é que é o risco climático local, quase à escala humana, e, portanto, nós conseguimos muito melhor adaptar-nos ao clima, mesmo que seja ao nosso clima. Portanto, aqui nós devemos focar-nos nisto também e não só nas alterações climáticas, e, portanto, eu concordo totalmente com aquilo que foi dito, mas relativamente aqui a um detalhe sobre o aumento da frequência dos eventos extremos, eu acho que aqui há uma questão de semântica que é importante. Nós não podemos dizer que vai haver um aumento da frequência das tempestades, porque uma tempestade por si só não é um evento extremo. Quando nós falamos à escala climática de um aumento da frequência dos eventos extremos, nós estamos a pensar num evento extremo que acontece uma vez a cada 10, 20, 50, 100 anos. Se nós olharmos para as projeções no período de retorno, por exemplo, da velocidade do vento, nós vemos que um período de retorno, um valor para um período de retorno de 100 anos, no futuro decresce.
E, portanto, isto indica que há um aumento da frequência de um evento igual em clima histórico. Portanto, aqui não é tanto ao nível de uma tempestade, é ao nível de eventos extremos, de facto, na cauda da distribuição. E aí, nós ainda com alguma incerteza, mas podemos afirmar que, de facto, também há um aumento da frequência. Mas depois aqui entramos num detalhe que é qual é que é a capacidade do modelo climático de prever um evento extremo dessa magnitude. E aqui entramos, portanto, nesta necessidade de incorporar novas tecnologias, de incorporar a inteligência artificial ligada à modelação climática, para tentarmos também, com as observações atuais e com as observações do passado recente, melhorarmos os resultados que os nossos modelos tradicionais nos dão, para conseguirmos perceber melhor qual é que é a robustez destes resultados para favorecermos a adaptação. E só para terminar, a adaptação, está aqui uma pergunta do Hélder Martins que eu acho que é importante. Como é que podemos impor as posições do fundamento científico junto dos governantes? Nós temos uma lei de bases do clima, desde 2021, que neste caso, implica que os municípios devem realizar planos de ação climática. Esses planos de ação climática devem ter uma base científica muito forte e, portanto, aí nós conseguimos transpor o conhecimento científico para a governação, e se estes planos forem seguidos, com certeza que conseguiremos ter uma atitude muito mais preventiva e que a adaptação vai ter muito mais impacto no futuro. Infelizmente, neste momento, ainda menos de metade de todos os municípios portugueses têm planos de ação climática implementados e, portanto, aqui há uma clara lacuna que tem que ser preenchida se considerarmos que a adaptação é uma oportunidade e que tem que ser agora para o nosso clima. Professor Carlos da Câmara, eu vi que tem a mão levantada, mas eu ia aproveitar para que não se esqueça do que vai dizer, porque vai poder acrescentar, mas eu ia acrescentar mais uma questão, porque estamos a chegar à reta final e também temos que ter isso em conta. Eu não gostaria que isto terminasse sem poder despedir e agradecer a todos. Portanto, ia acrescentar uma questão, volto a dizer para não se esquecer do que ia dizer, e que vem aqui sim de um espectador, do Hélder Martins, que pergunta como é que podemos impor as posições com fundamento científico junto dos governantes, por forma a haver reais transformações preventivas. Ora bem, não sei se a pergunta é-me dirigida, não é? Mas poderei comentar. Sim. Mas muito rapidamente só queria responder ao José Castanheira, porque ele tem aquele ar respeitável, mas foi o meu primeiro aluno de doutoramento, o que mostra que eu estou num estado de altíssima entropia, não é? Como pode imaginar. E neste estado de entropia a que eu cheguei, não vou ter respostas tão complicadas como ao Pedro ou como ao Gil, vou uma coisa muito mais simples. Por acaso, ontem, por uma razão de escrita de um artigo para uma revista que vai ser publicada, imagino eu olhei para os dados do Instituto Geofísico Infante Dom Luís para Lisboa, que são dados diários desde 1863. Portanto, isto quer dizer que os dados tinham quase 100 anos, quando eu nasci. Portanto, é uma série já interessante. E se eu fizer uma análise do desvio padrão da série, com uma média de 30 anos que se vai movendo, eu vejo que a partir dos anos 80 ela começa a subir, o que é um indicador de variabilidade. Portanto, alguma coisa está a acontecer com a precipitação, pelo menos em Lisboa. E um outro exercício, que por acaso é um exercício que eu dou na minha disciplina de hidrologia, que é, se eu ajustar, se fizer um modelo de distribuição dos extremos anuais de precipitação, em que o modelo, agora tecnicamente chama-se um modelo de Gumbel, em que os parâmetros desse modelo de Gumbel dependem do ano, eu vejo que a probabilidade de se exceder um determinado limiar como máximo do ano está a aumentar e a olhos vistos. Portanto, obviamente que não devemos olhar para a estatística como sendo aquela, não é, que justifica algo, não é? Portanto, não, ao contrário, a estatística é o candeeiro a que o bêbado se encosta. E, portanto, nós, os bêbados da física, não é? Portanto, ficamos felizes porque, na realidade, parece que há uma componente que reflete uma alteração climática. Agora, atenção, isto não pode servir de bode expiatório a toda a falta de planificação e a toda a falta de um convívio harmonioso com o nosso clima e que nós não temos. Quanto à pergunta, não é, do Helder, não é, relacionada, não é, com, eu estava a ver se via aqui mesmo o texto, que é como é que se pode impor. Eu diria que não é impor. Eu tenho uma posição ligeiramente diferente.
aqui há 2 anos estava a ver na televisão e o locutor mesmo no fim disse: professor, há para aí umas pessoas que são os negacionistas que não concordam com nada do que está para aí a dizer. O que é que tem a dizer a essas pessoas? E podem ver que está gravado. Eu respondi: já não há pachorra. Portanto, o problema é um governante que precisa ainda de ser convencido que há alterações climáticas. A única resposta que eu posso ter como físico é: já não há pachorra. Porque, na realidade, os dados, há muito mais razões para acreditar nas alterações climáticas, muito mais que muitas outras razões que me levam a acreditar em muitas outras coisas. Portanto, as alterações climáticas são justificadas do ponto de vista observacional, do ponto de vista de modelação e, fundamentalmente, do ponto de vista da teoria. Quem não acreditar, bom, paciência, é porque não acredita na ciência, então talvez seja melhor não lavar os dentes, não é? Porque isso implica também acreditar na ciência. Esta é a minha posição. Vou aqui sim para outra questão colocada aqui sim por Jorge Maia Alves, e que remete para a resiliência das nossas infraestruturas e do nosso território, e vou passar a citar. Um exemplo prático na área da energia de como podemos diminuir os impactos dos fenómenos extremos. Os postes que suportam os cabos de rede de muita alta tensão são, por lei, projetados para um vento limite da ordem de 170 km/h, o que significa que não é nada estranho que tenham caído alguns na zona de Leiria. É claramente a altura de alterar esta legislação, subindo este limite, o que é mais barato e tem menos problemas do que enterrar estas linhas. Também não seria mau que a legislação que já existe sobre proibição de construção em leitos cheias fosse simplesmente cumprida. Portanto, este reparo, de algum modo, está a vir ao encontro do que vocês tinham dito. Força, Pedro Matos Soares. Sim, isso é uma das questões quando falamos de infraestruturas críticas, é que os códigos de construção, de edificação, agora quando se fizer o retrofit dessas infraestruturas, elas têm que conviver com limites diferentes do que eram os limites históricos, não é isso? Parece-me de bom senso que quando se dimensiona uma estrutura, não se pode dimensionar uma estrutura só porque tínhamos a ideia nos anos 70, ou nos anos 60, quando se deu o grande boom de construção em Portugal, não é? Que uma rajada máxima tinha um determinado limiar. Nós temos que olhar, era isso que nós preconizamos aqui, é olhar para a informação que temos e dimensionar e construir de uma maneira apropriada para o clima que temos agora e para o clima que vem no tempo de vida dessas mesmas estruturas. Eu acho que é isso que nós, com bom senso, decidimos na nossa vida cotidiana quando tomamos algum risco. Gil Lemos, quer acrescentar alguma coisa? E é só acrescentar uma coisa que eu não posso deixar de dizer sobre aqui a construção em leito cheia, que nós sabemos que é um problema, e é um problema que já temos há muito tempo, que se justifica antigamente, quando não havia conhecimento, que as zonas de leito cheia eram zonas naturalmente mais vantajosas para as pessoas se instalarem, havia mais fertilidade, portanto havia mais capacidade de desenvolver a agricultura, mas atualmente, com o conhecimento que temos, realmente construir em leito cheia, como o Carlos estava a dizer, já não há pachorra. Mas aqui nós sabemos que existem formas de circundar a lei nesse aspecto, e eu gostava só de realçar que não existem ainda, especialmente nos estuários, que são zonas tão dinâmicas e complexas, não existem ainda programas de estuários. Estão previstos na lei desde 2008, mas 18 anos depois ainda não temos programas de estuários, que seria uma ferramenta fundamental para controlar a utilização dos estuários, das zonas de leito cheia e para, acima de tudo, impedir a construção de uma forma que seja, enfim, coerente ao longo de todo o território, para não estarmos dependentes de outros planos fragmentados, como os PDMs, os PROTs, que na realidade depois têm, por vezes, enfim, condicionantes diferentes. E, portanto, é necessário criarmos aqui os programas dos estuários para que, de facto, nós consigamos melhorar esta questão da construção em leitos de cheia. O José Castanheira, o professor José Castanheira, vai-me desculpar pela segunda vez, já lhe troquei o nome. Essa foi a primeira, a segunda é que nós estamos mesmo a terminar o período de. Bom, então. É muito rápido. É muito rápido, porque é o seguinte: em relação à minha pergunta, que tinha 2 fases, histórico e futuro, e até aproveitando para responder à questão de como é que
se leva os governantes à questão científica, eu diria o seguinte, uma frase cara ao meu ex-orientador, professor Carlos da Câmara, é que a ciência não é democrática. E tenho pena, se 100 pessoas estão de acordo comigo, basta uma para me provar que eu estou errado, pelo método científico. E eu, portanto, eu não tenho dúvida alguma das alterações climáticas e até poderemos temer que a coisa seja pior, venha a ser pior do que os modelos dão com alguma incerteza e sermos francos, há algumas explicações que nós mesmos damos que não convencem. Portanto, falamos muitas vezes no ciclone dos Açores, está mais para cima, está mais para o norte. Não está a chover porque o ciclone dos Açores está mais para cima. Pois, não me entra dentro em casa porque eu tenho a porta fechada. A questão que eu quero saber é porque é que eu tenho a porta fechada e porque é que outras vezes a porta está aberta. Portanto, por favor, nunca encarem a minha questão como qualquer negacionismo, que não é. Eu sou professor de Sistema Climático Global. Agora, o que eu acho, a forma como nós podemos ir à governança é chegarmos lá com factos. Dizemos assim, não, isto é o que é. O professor José Castanheira, eu lamento mesmo, vamos ter mesmo que fechar, e esta é a prova de que se calhar este tema está longe de estar fechado, ao contrário da sessão especial do clima, e que se calhar justifica futuras iterações ou interações. Bom, neste caso chegamos ao final desta sessão especial do clima. Em nome da equipa que ajudou a produzir esta sessão, queremos agradecer aos participantes e também à assistência que nos acompanhou durante o evento. A todos uma boa noite.